Obrigado pela presença. Estamos aqui recomeçando mais um painel. Foi muito interessante o nosso dia de ontem. Antes de começar o dia de hoje, eu só quero fazer uma recordação, um remember, né, do que a gente tratou, embora depois vai ficar gravado, vai estar no YouTube, todo mundo vai poder acompanhar todas as palestras. Então, a gente está aqui discutindo as chamadas cidades inteligentes do futuro e para pessoas. Lembrando que ontem a Mariana, a subsecretária de Inovação, fez colocações muito pertinentes e interessantes, que inteligência e tecnologia não é um amontoado de aplicativos, né, mas de como o gestor público precisa ter a inteligência da informação para poder tomada de decisão. A gente ouviu a novidade do 5G, sendo que a nossa infraestrutura é de 3G. Quer dizer, ainda a gente tem muito para chegar e que várias pessoas não têm um celular capaz de receber tantas informações. Então, a gente precisa analisar todas essas possibilidades e usar a mente humana como fator de aplicação de política pública. De fato, a inovação e a tecnologia são úteis, importantes, mas a gente precisa organizar tudo isso de modo que, efetivamente, o poder público tenha condições de aplicar. E aplicar para as pessoas, e aplicar para a gente diminuir a segregação, diminuir o distanciamento. A gente vive num país muito desigual, de oportunidades diferentes e de dificuldades de estruturação. Todas as cidades foram construídas a partir de uma lógica perversa, sem se importar muito com a questão do planejamento, e a gente tem uma situação caótica que precisa ser solucionada. Então, a gente tem a Agenda 2030, a governança, que é a nova meta de organizar tudo isso, e eu acho que a mesa de hoje, o painel da manhã toda de hoje, faz sentido para dialogar com tudo que a gente ouviu ontem. Então, essa Agenda 2030 tem as ODS, e a gente tem a ODS 11, que trata das cidades, e temos todas as outras que têm sinergia entre elas, inclusive a questão das alterações climáticas, das condições de resiliência do mundo, para a gente continuar vivendo. Afinal de contas, a gente povoou o mundo e a gente tomou lugar e construiu um monte de coisa onde, naturalmente, não deveria ter construção. Então, a gente precisa organizar todas essas questões. De outro lado, é preciso ter uma economia que gire, que a gente consiga ter emprego, que a gente consiga ter situações de possibilidades que sejam reais. E, a par de tudo isso, a gente tem o poder público que precisa aplicar tudo isso. Concomitante a isso, a gente tem um Tribunal de Contas e os controles que precisam também dialogar, e para que a gente tenha menos medo do gestor, que o gestor tenha menos medo de gerir. Isso também foi uma das colocações de ontem. Então, essa mesa faz muito sentido, porque ela está tratando dessa relação, né, dessas proposições e possibilidades que a política pública, para ser implementada, pode se utilizar. Então, com isso, a gente inicia a manhã de hoje. E eu vou convidar a mesa para a gente começar os trabalhos. Tem só uma das nossas palestrantes, que é a professora Ana Carla, que, em função da mobilidade, está um pouquinho atrasada, mas ela, chegando, ela já acompanha a mesa. Então, eu convido para presidir a mesa o nosso professor da casa, Alessandro de Oliveira Soares. Ele é advogado, professor da Faculdade de Direito e um colega muito querido. Bem-vindo. Pronto, a mobilidade nos permitiu. Bem-vinda. Convido o professor Eduardo Estevanato Pereira de Souza, também professor da casa, advogado, mestre em Direito Administrativo. Bem-vindo. Convido a professora Ana Carla, advogada, professora de graduação no curso de Gestão de Políticas Públicas da USP e livre docente de Direito Financeiro pela Faculdade de Direito da USP.
Infelizmente, o Vitor Amuri, ex-aluno nosso, que ia tratar de iluminação pública, teve que ir para Niterói e não vai poder estar presente. Convido também o nosso professor da casa, nosso chefe do Núcleo de Direito Público, Antônio Cecílio Moreira Pires. Convido também o nosso querido professor Fábio Bechara, promotor, doutor em Direito pela USP e professor da pós-graduação da casa. Bem-vindo. Bom, presidente, agora é com você. Bom dia a todas e todos. Fazendo a abertura dessa mesa sobre tecnologias. Sobre tecnologias em cidade inteligente, parcerias públicos-privadas em cidades inteligentes. Eu vou já passar a palavra para o meu colega, agradecendo, logicamente, o convite para poder participar desse evento com vocês, de um tema tão relevante hoje para a sociedade brasileira, tão relevante hoje, eu diria, praticamente para todos os países do mundo que têm grandes conglomerados urbanos. O tema da mobilidade tem a ver com, como a professora Lilian falou, tem uma relação muito forte com a segregação, com a questão da desigualdade, com a questão do tipo de cidade e com o tipo de cidadão que nós queremos na nossa realidade brasileira. Diante disso, eu passo a palavra já para o professor Eduardo Stevanato, que iniciará nossa palestra. Bom, professor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da professora Lilian e já aproveito esse agradecimento para dar os parabéns para ela sobre a organização do evento. Eu considero um dos eventos aí mais importantes sobre esse tema das cidades inteligentes, da UMAC Cidades também organizado por ela, então eu tenho que fazer aqui um agradecimento direto pela organização e pela importância do evento, dos temas que ela selecionou. Bom, aproveito também para fazer uma saudação especial à nossa mesa. Faço isso na pessoa do professor Alessandro, que preside a nossa mesa, mas é uma satisfação muito grande participar dessa mesa com nomes tão importantes que compõem, então, para mim, uma oportunidade e uma satisfação muito grande. Bom, aqui é PP e cidades inteligentes. Isso é um tema que eu tenho que reconhecer, fiquei muito feliz com a escolha e do tema, pelo título e pela designação desse título, para que eu pudesse falar um pouquinho sobre ele, mesmo porque é um tema que faz parte da minha vida. Eu trabalho há mais de 10 anos em contratos de concessão e PPP. Então, de certa maneira, é um certo conforto poder falar algumas palavras sobre esse tema. Mas, ao mesmo tempo, também é um desafio, porque é um tema extremamente complexo, principalmente no atual cenário que nós estamos vivendo. Um cenário onde a nossa infraestrutura ela deu uma parada e o Estado brasileiro, isso daí, obviamente, sem deixar de considerar os estados da federação e os municípios, eles estão atualmente, de fato, sofrendo problemas seríssimos de recursos públicos. Então, a nossa infraestrutura ela está praticamente a passo de tartaruga. Mas o intuito aqui dessa fala, principalmente, é talvez trazer algumas ideias para que possamos começar a discutir como o Estado brasileiro poderia criar mecanismos para colocar a infraestrutura e o serviço público
de novo, numa perspectiva de crescimento. Ou seja, a minha fala aqui vai ser mais voltada para discutir algumas propostas e soluções no sentido de retomar o desenvolvimento da infraestrutura brasileira e a prestação dos serviços públicos. E é óbvio que eu vou falar isso no contexto de cidades inteligentes. Então, para conseguir unir esses dois temas, eu acho que vale a gente colocar, num primeiro momento, um pequeno conceito sobre o que se pode entender hoje sobre esse conceito de cidades inteligentes, que é uma questão, eu acho que bem debatida e, às vezes, até criticada. O título, Smart City. O que é Smart City? No fim do dia, Smart City, e eu vou fazer um conceito livre, tá? Um conceito que eu não vou pegar de alguém. Vou colocar algo que está aqui na minha cabeça, mas é que seria um resumo de tudo que a gente acaba ouvindo sobre Smart City. Acho que pode-se dizer que Smart City é o planejamento e a implementação de sistemas de infraestrutura com prestação de serviços públicos, utilizando projetos que tragam tecnologia, que pensem no desenvolvimento de serviços extremamente eficientes, agregando informações, coletando as próprias infraestruturas instaladas, elas têm que coletar dados para que esses dados sejam gerenciados e o serviço público possa ser melhorado. Onde os projetos precisam também obter recursos, viabilidade econômica e integração de tudo isso para uma devolução para a sociedade, visando a melhoria da vida das pessoas. Me parece, de tudo que eu já ouvi sobre Smart City, não peguei um conceito decorado, tá certo? E nem citei, podia citar vários autores que escrevem sobre isso, mas, em resumo de tudo que a gente ouve falar, me parece que podemos adotar como um conceito um pouco extenso, eu diria, mas podemos adotar essa lógica como conceito. Aí, se adotarmos essa lógica como conceito, nós poderíamos olhar, de certa maneira, as leis que regulam as contratações públicas. E, quando olhamos as leis que regulam a contratação pública, desde o contrato da 8666, ou dos contratos mais modernos, contratos de concessão ou parceria público-privado, ao pegarmos a legislação brasileira, o que nós vamos reparar é que a legislação brasileira já prevê o uso da tecnologia como um padrão de contratação pública. Se pegarmos a Lei 8666, ali há exigência de que a administração pública selecione empresas capacitadas para oferecer produtos de extrema qualidade e, óbvio, incluindo tecnologia, e até preservando e garantindo sustentabilidade ao meio ambiente. Isso se olharmos a nossa contratação, o nosso ferramental normativo de contratação da Lei 8666. Se olharmos as leis mais modernas, que tratam da contratação em infraestrutura mais serviço público, nós vamos identificar lá princípios básicos de uma contratação que envolva serviço público. Princípios básicos. E lá está a exigência de que os serviços públicos sejam prestados com generalidade, com eficiência, com atualidade, com segurança e assim por diante. Então, no fim do dia, quando analisamos as nossas legislações de contratação pública, o que nós vamos perceber é que as legislações, elas já obrigam as nossas administrações públicas a contratarem smart cities. Desde sempre. Eu vou usar aqui afirmar categoricamente.
atualmente, desde que, obviamente, surgiram as leis que envolvem contratação de infraestrutura com serviços públicos, ou seja, as concessões, a administração sempre foi obrigada a contratar smart cities. Ora, então, professor, me parece que esse conceito de smart city, para a gente, realmente merece sofrer algumas críticas, porque, se sempre foi assim, qual é a utilidade de um conceito que não inova em nada? Bom, pode ser que isso seja uma verdade, mas eu não enxergo dessa forma, porque ele aparenta poder sofrer essa crítica, mas quando você vai ao fundo e analisa com mais cuidado, o que esse conceito de Smart City traz é muito mais do que obrigar que se planeje e se implemente infraestrutura com inteligência de dados, interligação, muito mais do que isso. O que se pede com o conceito de Smart City é que se reinvente as modelagens de concessão e PPP. É isso que traz, me parece, de muito valioso no conceito de Smart City. Quando se fala atualmente de Smart City, o que se quer trazer com isso? Se quer trazer com isso a obrigatoriedade da gente pesquisar, aprofundar, renovar e criar novos projetos de infraestrutura de uma forma diferente, de uma forma melhor, passando do limite do que seria o tradicional. E aí eu vou começar a trabalhar um pouquinho com essa ideia. O que é passar esse limite? Para isso, eu acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho do conceito de concessão, porque na minha fala, aqui, que me foi designada, ela me exige falar tanto da PPP como de Smart City. Então, vou unir essas duas coisas a partir de agora. A PPP, não sei se todo mundo aqui conhece profundamente, mas a PPP é uma concessão. Ela é uma concessão que tem uma diferença com a concessão tradicional. Ela tem a participação do poder público no investimento. A participação do poder público no investimento. E não com dinheiro, necessariamente. Não com dinheiro. Pode ser com terreno. Pode ser com algum direito em face da administração. Pode ser com algum direito em face de bens públicos. Então, a participação aqui eu não vou restringir. Vou colocar como uma participação simples. Então, isso vai me permitir, de certa maneira, falar que eu gostaria de não tratar especificamente de PPP. Eu vou falar genericamente de concessão, porque a PPP é uma concessão. Então, com base nisso, o que eu acho que é importante a gente ter em mente num primeiro momento? Os governos nos últimos 20 anos, eu posso dizer assim, 20 anos, eles apostaram muito, os governos brasileiros, na concessão. Hoje, você olha estradas, você vê grande parte delas foram concessionadas. Hoje, você olha aeroportos, grande parte deles estão concessionados. Hoje, você olha infraestrutura de transporte, a grande maioria deles, das infraestruturas de transporte, foram concessionadas. Então, o que dá para perceber é o seguinte, que a concessão foi extremamente explorada pelos governos dos últimos anos. De forma que, para nascer um novo projeto de concessão atualmente, é preciso identificar uma atividade que já não tenha sido objeto de concessão, e isso já é difícil, porque a concessão, como eu disse, foi extremamente bem explorada pelos últimos governos. Então, hoje, identificar um projeto que tenha viabilidade econômica num projeto, numa ideia comum de concessão, hoje já é muito difícil. Porque, praticamente, tudo no Brasil que teve um dia um estudo de viabilidade econômica e permitia uma concessão, foi feito. Foi feito.
Então, hoje, ou você faz uma PPP, e aí por isso que o tema aqui é PPP, ou você precisa ser muito criativo para gerar um projeto de infraestrutura capaz. Aí, quando você fala de PPP, você entra na necessidade da participação do poder público no investimento. Ou seja, para gerar uma PPP, o poder público precisa injetar recursos, de alguma forma. Aí você olha para o cenário econômico brasileiro e olha para o orçamento público atual e você não encontra recursos para isso. Então, você tem, olha que cenário interessante que ficou. Você tem os serviços que poderiam ser objeto de concessão comum, já todos praticamente explorados. Então, você tem o espaço da PPP, que requer investimento público. Mas você olha para o orçamento público brasileiro e ele não te dá condições de desenvolver PPP. Pronto. Então, você fala, nossa, a nossa infraestrutura está parada. E não é à toa, tem todo sentido dela estar parada. Aí você vai poder pensar, mas o Brasil poderia se endividar. Os nossos limites de endividamento são restritos, até pelas exigências de respeito à lei de responsabilidade fiscal, a necessidade de cumprir com superávit orçamentário, dentre outras restrições. Então, nossa, que cenário complicado, hein, professor? Não, de verdade. Então, estamos num cenário muito difícil. E é nesse ambiente que eu acho que se encaixa a importância desse conceito de Smart City. É aqui que entra a importância do conceito de Smart City. Para um pouquinho, vamos reinventar essas concessões, porque nós precisamos fazer concessões mais inteligentes. Concessões que, num primeiro momento, se elas não apresentarem viabilidade econômica, vamos criar ferramental jurídico, econômico, financeiro ou técnico para que essa viabilidade ela apareça. E foi assim que, nos últimos anos, nós trabalhamos muito aqui, eu posso colocar isso, se a professora Lília me permitir, em projetos desse tipo, no MAC Cidades. Nós paramos para repensar infraestrutura. Isso que eu vou falar aqui não é a solução de tudo, mas são soluções que ainda não foram exploradas. Se você olhar para um serviço, eu vou colocar qualquer exemplo aqui, tá? Um serviço de coleta de lixos, O que você vai enxergar nesse serviço? Você vai enxergar custo, porque ele é um serviço até hoje prestado sob esta lógica. Passa um caminhão coletando lixo. Ele carrega o lixo até um aterro. Chega no aterro, esse lixo é transportado, ele é recebido, depois ele é transportado para aterramento. O aterramento requer tratamento. E ali ele fica aterrado até o esgotamento do aterro sanitário. Não tem uma geração de receita nessa atividade. Não tem absolutamente nenhuma geração de receita nessa atividade. Agora, se a gente invertesse isso, fizesse a coleta do lixo ainda assim, mas ao invés de entregar esse lixo num aterro sanitário, por que não entregá-lo numa usina de triagem? Por que não integrar esta usina de triagem com plantas que vão segregar, tratar, reciclar e vender o produto do lixo? Hoje, nós não temos esse modelo. Parece ser a coisa mais simples do mundo. Não estou falando nenhuma novidade. Qualquer pessoa que trabalhe com lixo vai falar, isso é óbvio, professor. Mas não tem nenhum modelo criado na realidade. Até hoje, ninguém fez. Minha Nossa Senhora, isso existe há quantos anos? Olha os países desenvolvidos como eles tratam. Por que a gente não fez isso ainda? Então, aí entra o conceito de Smart City. É para isso que serve o conceito, é para a gente voltar a enxergar as contratações públicas e vamos falar, cara, vamos fazer diferente. Por que não? Então, a ideia é essa. Então, se você agregar tudo isso, você faz pré-venda
A usina se autofinancia. Estudos econômicos provam isso. Por que parar no aterramento sanitário? Vamos até o final da cadeia, talvez uma parcelinha pequena a gente tenha que aterrar mesmo. Mas vamos até o final da cadeia, vamos explorar. O lixo, que hoje é prejuízo, pode virar receita. E isso é realidade. Não estou falando baseado em estudo econômico, financeiro, técnico. Hoje, ontem, estávamos analisando, ainda no ambiente Max Cidades, a licitação da concessão do ônibus de São Paulo, da cidade de São Paulo. A concessão é deficitária do ônibus. E, agregado a isso, a pedido de uma agência ligada ao governo, foi pedido que se estudasse agregar ao ônibus eletromobilidade. A primeira ideia que a gente teve foi, nossa, isso daí vai gerar mais, vai exigir mais recursos públicos, vai exigir mais aporte financeiro do poder público. Ou seja, vai ficar mais caro, a inviabilidade vai aumentar. Aí, estudando a eletromobilidade, hoje você já tem empresas que querem colocar postos de recarga de bateria espalhados pela cidade inteira. Ou seja, o posto de recarga de bateria para carro elétrico, ele é autossustentável e dá lucro. Se a gente repensasse o serviço de transporte, agregando essas duas utilidades, uma, o transporte coletivo de passageiros, e outra, os postos de recarga, é possível pensar em virada econômica do contrato. Em virada econômica do contrato. Então, o conceito de Smart City ele está inserido neste contexto. É possível repensar a infraestrutura brasileira a partir do momento que você tem um conceito que te exige pensar diferente e propor novas ideias para as contratações públicas. Meus queridos, muito obrigado pela atenção, mas essas eram as minhas palavras. Obrigado. Tchau, tchau. Agradecer ao professor Eduardo pela explanação. Tema excitante, tema importante no campo das cidades, as parcerias público-privadas e a questão das cidades inteligentes. Eu teria milhões e milhões de perguntas aqui para fazer sobre esse tópico. Deixo talvez um pouquinho para a parte final, fazer um comentário e perguntas, e passo imediatamente a palavra para a professora Ana Carla. Eu gostaria de agradecer o convite da professora Lilian para estar aqui presente hoje com vocês. É uma honra muito grande, é uma alegria dividir esse conhecimento e aprender também com os professores da casa sobre os estudos que estão sendo feitos aqui. Alguém da plateia não é da área do direito? Todos do direito, né? Tá bom. Então, vamos lá. Nossa ideia hoje é conversar um pouquinho sobre tecnologia e cidades inteligentes, com essa mesa valorosa, os professores Alessandro, Eduardo, Antônio e Fábio. Prazer estar com vocês aqui hoje. E a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre financiamento de Smart Cities. Tem dois enfoques possíveis para a gente abordar financiamento de cidades inteligentes. Um enfoque é como encontrar dinheiro, seja em agências internacionais, sejam em organizações internacionais, para se pensar um planejamento de implantação de cidades inteligentes. Esse é um caminho de financiamento. Tá? E o outro caminho é como os estados podem se organizar orçamentariamente, financeiramente, para construir uma planta de cidades inteligentes. Foi esse segundo caminho que eu escolhi para abordar com vocês hoje. Porque nenhum país pode pensar em se tornar, né, um estado inteligente com cidades inteligentes se ele não for capaz de transformar a sua própria história social e jurídica. Então, às vezes, a gente precisa, sim, de auxílios externos, são bem-vindos, mas a gente não pode montar, né, o nosso planejamento de Estado, o nosso planejamento estratégico com base no financiamento externo. A gente também tem de pensar o que a gente está fazendo das nossas captações internas de receitas para a gente pensar esse modelo de cidades inteligentes.
Eu deixo aqui o meu contato, depois de terminada a palestra, se vocês desejarem entrar em contato, conhecer o nosso trabalho. Vou aproveitar falar do nosso trabalho. Vocês têm aqui um grupo muito valoroso, né, conduzido pela professora Lilian, que tem feito esse trabalho muito importante de pesquisa de cidades inteligentes. Na Universidade de São Paulo, nós temos 52 grupos de pesquisa em cidades. Muitos deles tratam de cidades inteligentes. O nosso, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, é um deles, que trata do tema das cidades inteligentes. Então, se vocês depois quiserem conhecer o nosso grupo, conhecer as pesquisas, os professores, os alunos, é um prazer recebê-los e, quem sabe, fazer atividades conjuntas do grupo daqui com o grupo de lá. O que são as cidades do século XXI? Tem estudos atuais da ONU que apontam que as cidades serão um novo Estado-nação. Se o Estado-nação, no século XX, foi a grande vedete das relações políticas e das relações internacionais, o que a ONU aponta é que as cidades serão a grande vedete das organizações políticas e das organizações internacionais. Hoje já se discute grandes cidades com impacto mundial, já tem reuniões frequentes entre os seus prefeitos dentro dos eventos que são feitos, tanto no Banco Internacional Interamericano de Desenvolvimento, tanto no Banco Mundial, quanto na Organização das Nações Unidas. Se fala hoje em dia de um Fórum Mundial de Prefeitos. Todos os prefeitos do mundo? Provavelmente não. Mas os prefeitos daquelas cidades em que a ONU ranqueou como cidades globais. O que são essas cidades globais? Cidades ranqueadas em todos os continentes pela Organização das Nações Unidas, que foram mapeadas por terem impacto regional e mundial relevante. Muitas dessas cidades produzem um PIB, né? Elas têm um produto interno bruto superior à maioria dos Estados-nação, que hoje têm assento nas Nações Unidas. Então, as cidades, elas são, dentro dessa estrutura da Organização Mundial do Comércio, o foco de interesse e o foco de ação. Dentre as várias correntes que estudam as cidades, nós temos, desde a década de 90, surgindo a corrente que estuda as cidades sobre o enfoque de cidades inteligentes. Esse conceito de cidades inteligentes, ele passou por 3 grandes ondas. A gente está na terceira onda de estudos de cidades inteligentes. A primeira onda de estudos de cidades inteligentes estava ligada ao pessoal da engenharia e da tecnologia da informação. São cidades digitais, cidades que utilizam dispositivos tecnológicos para a captação massiva de dados e para a distribuição massiva de dados. Essa é a primeira onda. Então, são estudos feitos por pessoas da área da tecnologia e da engenharia. Esses primeiros estudos da década de 90 inspirou algumas pessoas que estavam naquela zona de transição entre a engenharia e a ciência social. E aí começou uma segunda onda de estudos de cidades inteligentes. Aí já não eram mais os engenheiros o foco principal, mas eram economistas, arquitetos e cientistas políticos começaram a integrar esses grupos. E qual que era a ideia desse grupo? Olha, ok, eu construo uma cidade tecnologicamente apta a absorver e a distribuir dados, né? E eles começaram a dizer, mas o que é que eu faço com esses dados para transformá-los em serviço? Serviço para quem? Para a população. É a ideia de que a cidade é um organismo vivo e que ela tem um objetivo. O objetivo dela é dar conforto às pessoas. Então, é a utilização da tecnologia para dar conforto às pessoas. Conforto o quê? Na casa delas, no carro delas? Eventualmente também, mas tem de ter um conforto coletivo. E quando a gente fala nesse conforto coletivo, a gente está falando de políticas públicas universais. A gente está falando de transporte, a gente está falando de saneamento, a gente está falando de resíduos sólidos, então está falando de saúde pública, está falando de educação pública. Como que essas políticas universais que dão conforto em geral à sociedade, aqueles bens de fruição transindividuais, como que essa sociedade pode se beneficiar com essas novas
tecnologias? Essa foi a pergunta de base dessa segunda onda de estudos. Na terceira onda de estudos, mais focada no pessoal da ciência política e do direito, a preocupação era, olha, ok, eu tenho a base digital, eu tenho uma base de sistemas, eu tenho uma base tecnológica, eu já estou dizendo que isso deve ser utilizado para o bem da cidade, então as cidades têm de ser mais humanas, sustentáveis, saudáveis, né, que são palavras que hoje têm acompanhado a expressão cidades inteligentes, mas eu quero uma cidade mais participativa. Eu quero ter na minha mão o poder da decisão política. Essa é a mais recente e terceira onda dos estudos sobre cidades inteligentes. Enquanto a primeira onda está focada, então, em sistemas, em tecnologia, a segunda onda está focada no que a gente chama de smart management, gestão inteligente das cidades. E ela também está focada na ideia de e-governo. É aquele governo que ele se torna digital para que ele preste serviços com menos burocracia, menos cabines de atendimento e mais serviços qualificados. A terceira onda, então, ela é ligada à ideia de e-democracia, Smart Citizen. Então, são essas três ondas. Nem todo país do mundo que hoje desenvolve plantas de cidades inteligentes está preocupada com a terceira onda. Vejam que cidades inteligentes elas podem ser modeladas até a segunda onda de uma forma muito eficiente, sem que você tenha sistemas democráticos. Então, o smart management e a primeira parte, que são a infraestrutura de cidades digitais, você pode fazer isso independentemente de ser uma democracia. E as cidades mais premiadas do mundo, existem algumas cidades muito premiadas no mundo dessa segunda etapa que, de fato, não são governos democráticos e que têm investido pesadamente nisso. Dando dois exemplos, China e Dubai, né, nos Emirados Árabes, são cidades extremamente premiadas que estão avançando muito nessa segunda etapa, né, mas não necessariamente na terceira etapa, que é uma democracia. Então, é errada a ideia de que cidades inteligentes está vinculada à ampliação de democracia. Depende da base política do seu país. Depende do quão avançadas estão as bases democráticas do seu país. Uma coisa não vincula a outra. Uma cidade inteligente ela pode ser utilizada para potencializar a participação política, para potencializar a participação social, para potencializar a participação em processos decisórios, mas ela também pode ser utilizada por um governo autocrático eficiente. E essa é uma discussão ética importante que existe hoje nos estudos sobre cidades inteligentes. Então, como que a gente pode lidar com essas pressões orçamentárias? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje. A ideia é pensar, ok, eu estou numa transição de quarta revolução industrial, eu estou numa transição em que eu estou num país que tem, de um lado, desenvolvimento de tecnologias avançadas em determinadas políticas, mas, de outro, tem a maioria da população que não tem acesso a vaso sanitário. Eu estou num país que a gente tem tratamento de alto custo, com eficácia alta em pacientes com câncer, dentro do sistema público de saúde, mas, ao mesmo tempo, é um país em que ainda existe analfabetismo e que as crianças saem da escola pública com analfabetismo funcional. Né? Elas têm acesso à escola, a maioria, mas uma escola que não ensina. Então, a gente é um país de contrastes. Como que a gente vai pensar as pressões do século XXI para a gente se transformar numa grande nação, que é o que a gente deseja? A gente quer ser uma nação de ponta. Quando a gente olha o que a gente quer ser, certamente a gente olha para os países escandinavos, a gente olha para a Holanda, a gente olha para a Alemanha, a gente olha... Não andamos tanto invejando os Estados Unidos, porque também a diferença, né, a desigualdade lá está muito grande. A diferença é que eles têm muito mais dinheiro e uma infraestrutura já montada, que nós não temos, mas a desigualdade ainda é grande lá. Então, quando a gente pensa em lugar, o que é que eu queria ser, a gente pensa nesses países. Né? Vamos pensar os escandinavos como países padrão. Os escandinavos agora estão fazendo a sua transição para cidades inteligentes, países inteligentes, estados inteligentes. Só que eles têm a infraestrutura deles já 100% montada. Eles têm saneamento em 100% das residências. Eles não têm desigualdade social. Eles têm programas de previdência eficientes. Eles têm sistemas de saúde público. Então,
nosso trabalho é dobrado. Para a gente se transformar num país como aquele, a gente tem de fazer o que os países desenvolvidos fizeram no final do século XIX, que é a infraestrutura básica para você dar qualidade de vida às pessoas. Você tem de fazer o que eles fizeram no final do século XIX e, ao mesmo tempo, correr para compreender esse mundo da quarta revolução industrial e pegar o trem desse mundo. Não ser simplesmente espectador deste mundo, ou um consumidor de alguém que cria soluções. A gente precisa criar soluções locais e precisa consumir soluções externas que sejam efetivamente positivas. Então, a gente tem uma pressão orçamentária dupla. 2 vezes mais. Quais são as perspectivas emergentes? A gente tem uma economia digital que cresce, à margem de uma economia que a gente vai chamar aqui de analógica, que é aquela que o Estado estava adaptado a lidar e montou todo o seu sistema de arrecadação tributária para lidar com esta economia analógica. De repente, nasce uma economia digital. E uma economia digital que ela é absolutamente aerada, difícil de ser pega. É um éter. Como é que você consegue compreender ou até aferir todas as operações digitais da economia que estão acontecendo agora? Quarta revolução industrial, disrupção em novas tecnologias, e-governo, indústria 4.0 e a nova economia, que não é só digital, tem também a economia colaborativa, que tem um impacto importantíssimo no poder impositivo tributário do Estado e de captação de receitas. Além disso, fintechs que rompem com o modelo clássico de financiamento, tanto do Estado quanto das pessoas. E o governo está tendo que se adaptar a isso. Criptomoeda. As pessoas estão criando moedas paralelas ao Estado, a ponto de o órgão internacional de regulação ter de se manifestar expressamente sobre isso. Né? Governos estão criando criptomoedas. Blockchain, uma tecnologia de pulverização dos dados e certificação que não depende mais do órgão central. Nós, no Estado analógico, estávamos acostumados como governo ser o centro da certificação. É a política cartorial, é a política do Estado analógico. De repente, vem o blockchain que tira do governo, a gente não precisa, não é que tira, a gente não precisa mais do governo para a gente ter certeza que uma coisa ocorreu na forma que está sendo dita que ocorreu. Pessoas físicas comuns de várias partes do mundo vai nos dizer, ocorreu dessa forma, e nós vamos acreditar muito mais do que o carimbo do cartório. Banco de dados, cidades inteligentes. Um quadro que exemplifica como que essa economia está sendo rápida demais e que o Estado está tendo de correr para dar conta de como captar isso. Operadoras de telefonia, né, que na década de 90, pelos regimes de concessão, se tornaram grandes conglomerados de comunicação no mundo, hoje sofrem a concorrência forte, pesada do WhatsApp. Se a década de 90 foi um paraíso para elas, depois dos anos 2010, nem tanto. Já não consegue ganhar tanto. Né? Quem não lembra do bendito do pacote de SMS que a gente era obrigado a contratar, não é? Se a gente quisesse ter um negócio em casa, vender brigadeiro em casa, você tinha de pagar aquela fortuna do pacote de SMS regulado pela Anatel. Agora, o que é que você faz com o SMS? Não digam, sejam doces, educados, não pode falar. Então, você vai para o WhatsApp. TV a cabo e locadoras perderam muito o mercado com a Netflix. Táxi e transporte. Vocês acompanharam na cidade de São Paulo atos de violência na rua, pessoas se agredindo do sistema de Uber e de táxi, né? Quase se matando. E houve casos de homicídio, efetivamente, em outras cidades do país. Hotéis e hospedagem. Os hotéis e hospedagem hoje vivem do Airbnb. Então, antigamente, aquela organização internacional de certificação de 5 estrelas ganhava uma fortuna da rede hoteleira do mundo para certificar que você era 5 estrelas. Hoje, você está preocupado com a estrela do negócio, você desce logo nos comentários e vê o ranking. Acabou. Né?
Indústria automobilística. A Tesla tem revolucionado a ideia da indústria automobilística. E as tradicionais já estão com plantas e projetos claros de automóveis autodirigíveis, automóveis elétricos, coisas que, se fosse esperar o mercado analógico normal, não ia acontecer nunca. A gente ia voltar a andar de carroça, se brincasse. Então, bancas de jornal e livrarias, Facebook e Amazon, fora o Google, que hoje qualquer coisa que você quer, você procura no Google, você não compra a revista na banca de revista. Distribuidoras de música, Spotify, bancos e seguradoras, fintech e as insurtechs. Fornecimento de energia, as chamadas clean tech, onde as pessoas produzem sua própria energia nos seus estabelecimentos. E a indústria de saúde médica são chamadas as biotechs. Então, a economia no mundo está virando de ponta cabeça. Ela está deixando de ser uma economia analógica para ser uma economia digital. Só que o nosso sistema arrecadatório e regulatório, ele é todo montado, o nosso sistema jurídico, é todo montado para uma economia analógica e para um Estado analógico. A gente tem de observar, neste momento, que empresa, sociedade e governo estão em transição. Isso nos obriga, inevitavelmente, a uma transição do direito. O direito que nós aprendemos, o direito administrativo, o direito constitucional, o direito financeiro, o direito tributário, a gente precisa aprender esse do Estado analógico que a gente tem, porque ele está aí. Ele existe, ele está aí. Mas vocês não podem sair do curso de direito só com eles na cabeça. Não é suficiente. Não é suficiente. É a necessidade de, quando eu me formei, estava passando todas aquelas leis dos direitos transindividuais, na década de 90. Eu ainda estudei pelo Código de 16. Quando eu saí da faculdade, que comecei a fazer concurso, já era o Código Civil novo. Então, assim, eu tenho um conforto muito grande de dizer para vocês, vocês sobreviverão. Porque todo mundo que está aqui nessa mesa teve de aprender 2 direitos. Um pré-Constituição de 88 e um pós-Constituição de 88. Os senhores vão ter de aprender um novo direito, um pós-Constituição de 88 analógico e um pós-Constituição de 88 digital. E vocês têm de estar com esse espírito, senão vocês vão ser devorados. É decifra-me ou devoro-te. É a esfinge voltando, só que uma esfinge virtual. E eu gosto muito dessa figura, porque mostra o que o Estado está passando nesse momento. E, assim, é uma travessia inevitável. Se ele não atravessar, ele morre. Ele só tem uma chance, é tentar chegar do outro lado. Aí vocês vão dizer, professor, isso é coisa de acadêmico. Isso daí não está no mundo, não. Quando chegou na revista Exame, na revista Veja, o assunto é de boteco. Acabou. Isso não é assunto de academia. Isso não é assunto para nós ficarmos aqui nos deliciando com teses maravilhosas. Isso é assunto da vida. Tem essa edição da Exame, tem outras edições de outras revistas muito interessantes sobre cidades inteligentes, mas essa da Exame é interessante, que ela fala do governo 4.0. O que é esse governo 4.0? É o governo que se torna digital e inteligente. É o e-governo. É aquele que desiste do guichê, da hierarquia estrita, do princípio da legalidade, de checagem, da rechecagem dos carimbos, e começa a colocar você na frente de um computador para você solicitar o serviço, o autosserviço. E deixa para o guichê aquilo que é absolutamente necessário para que seja feito pessoalmente. Vamos para uma experiência radical? A Estônia é o primeiro país do mundo que se transformou integralmente num e-governo baseado no blockchain, na certificação do blockchain. Por que é que a gente precisa de um Estado grande, cheio de cabine? Porque a gente precisa da certificação da fé pública. Lembra daquelas prerrogativas do ato administrativo, que o agente público tem fé pública, que o que ele diz é verdade, até que alguém entre com ação desconstitutiva do ato? Estado analógico. Quando você tem uma certificação digital de tal forma segura, você não precisa mais das cabines para muita coisa. Para que é que você precisa de cabine na Estônia hoje em dia? Para casar, divorciar e comprar terra e casa. Só. Professora, o resto todo eu faço no site do governo, todo. Todinho, professora. Todo. Vocês imaginam isso? Vocês chegarem num estado que vocês não têm de ir numa repartição.
E a repartição que tem é pouca, porque, como sobrou muito pouco para ela fazer, às vezes 1 a 2 dá conta. Vocês já imaginaram esse país? Esse é o país do futuro. Esse é o país inteligente. Não quer dizer que ele seja democrático, eu vou repetir isso várias vezes. A Estônia é uma democracia. Eu vou repetir várias vezes. Não quer dizer que ele será democrático. Quer dizer que ele estará menos burocrático. E aí tem o índice internacional, né, de estados com maiores indicadores de digitalização. Dinamarca, Austrália e Coreia do Sul estão à frente. O Brasil está lá na 44ª posição. Somos o fundo do poço? Não. O mundo tem mais de 150 países. A gente não está no fundo do poço. A gente tem um governo digital em muitas coisas, principalmente na parte de arrecadação. Nós somos muito eficientes no Estado arrecadador. A gente tem um sistema de declaração de imposto de renda um dos melhores do mundo. Você declara rapidamente. Então, o Brasil não é um país que está na era da caverna, mas a gente não quer ser o Uganda, a gente não quer ser, né, Haiti, a gente quer ser quem? A gente quer ser a Dinamarca. Então, para ser a Dinamarca, vamos fazer a lição de casa, para ser a Dinamarca. E aí, o que é que esse estudo aponta? Um estudo da OCDE. O valor estimado globalmente de economia anual com a redução dos custos e o aumento da eficiência operacional dos estados é de $1 trilhão. Já achamos receita aqui, né? Olha quanta receita pública a gente achou aqui economizando, se tornando um governo digital. Então, quais são esses desafios? Migrar do controle de declarações, que é o nosso modelo tributário. Qual é o nosso modelo tributário hoje? A gente migra do modelo de declaração, seja ela autodeclaração ou a declaração digital, porque hoje tem nota fiscal eletrônica, então a declaração é uma declaração digital, mas a gente precisa migrar desse modelo de declaração para o controle da transação. Não espere que quem realizou a transação declare para você que fez. Saiba que ele fez ainda antes de que ele tenha declarado. E qual é o único jeito que os estados têm hoje em sistemas tributários para tornar isso eficiente? A adoção massiva de blockchain. Porque, enquanto eu precisar da certificação, eu torno o processo do fluxo de arrecadação de receita longo. Ah, não, professora, mas agora é tudo eletrônico. Mas tem alguém que tem de entrar no sistema e validar aquela informação. Então, a validação sendo feita de forma automática e segura, e eu digo para vocês, muito mais segura do que o servidor público o sistema para fazer a certificação. Muito mais segura. Tá? É uma forma de você tornar esse modelo arrecadatório mais eficaz. Isso gera diminuição da evasão fiscal e isso diminui os custos de operação da nossa receita tributária. Nosso modelo arrecadador é bastante eficiente? Não. Né, porque tem muita gente que fica naquela zona lá dos débitos tributários que nunca serão pagos. Mas é bastante rápido para você constatar eletronicamente as declarações. Mas ele não é rápido para constatar as operações. Então, isso gera uma redução de custo grande. Como ele não é rápido, ele precisa de estruturas maiores. Como ele precisa de estruturas maiores, ele precisa de um gasto maior para a sua existência. Então, captar os fluxos de bens e serviços e informação das pessoas, o blockchain ajuda isso. Mapear o tributo justo para cada um desses fatos impositivos. Hoje, como você tem faixas de tributação de acordo com a declaração captada, você não consegue mapear tributos justos. Dentro de um modelo de transações, quando você tem direto a certificação da transação e não da declaração, você consegue realmente criar faixas de tributação que sejam justas, inclusive considerando a desigualdade social. A OCDE tem feito estudos incentivando os governos a fechar as brechas legislativas tributárias, melhorar a transparência e alinhar o direito tributário com a nova economia. O direito tributário não está alinhado à nova economia. A gente precisa, para desenvolver países, se a gente quiser se tornar uma Dinamarca, a gente precisa criar modelos tributários favoráveis à inovação. Nosso modelo tributário é favorável à indústria suja.
Nosso modelo tributário é favorável à indústria que polui, mas a gente precisa dessa indústria porque ela é grande empregadora, grande geradora de receitas, então a gente entrou no dilema do prisioneiro. A gente é refém daquilo que a gente devia não estimular. Né? Quando você estimula modelos tributários que estimulem a inovação, que você não penalize quem inova, mas você estimule quem inova, com impacto social e com impacto tecnológico e com impacto nas cidades, você muda a lógica de ação do mercado e diminui a captura do agente público. Quais são os nossos desafios? Né? Nós temos dificuldades de tributação de renda hoje, porque a gente vive de declaração e não de transação, então a gente tem dificuldades da tributação da renda. A gente tem, concomitante, mudanças no mundo do trabalho, com a quarta revolução industrial, aumento do uso da inteligência artificial, diminuição dos postos de trabalho tradicionais. Então, a gente vai ter aí uma massa de pessoas que vão estar fora do mercado, ou se reinventando, ou sem capacidade de se reinventar, no caso dos analfabetos, das pessoas de baixíssima renda, das pessoas que estão em cidades onde não circula a economia. E aí essas pessoas se tornarão clientes do sistema social, ou seja, mais pressão orçamentária. Né? A gente tem a questão da ascensão dos bens intangíveis, que não está captado pelo modelo tributário. A economia digital, nós temos o modelo tributário do Estado analógico, não é do tributário, é do direito público do Estado analógico, baseado na rigidez constitucional, legalidade estrita e formalismo. O direito tributário tem de sair da Constituição e tem de ir para a legislação ordinária, se a gente quiser ter um país que responda rápido a esse processo de inovação. Ele tem de sair da Constituição, não pode ser quando a gente precisar fazer uma alteração importante no modelo tributário, a gente ter de fazer uma emenda constitucional que demora muito tempo e tem um custo político altíssimo. A gente precisa atacar os problemas de competência federativa. Na área de inovação, há um problema sério. É a questão da luta permanente entre o que é mercado, o que é serviço e o que é bem. ICMS e ISS, que na área de tecnologia ela é gritante na questão dos softwares, não resolvida. E uma economia digital precisa ter essa questão de Estado resolvida. Isso não é questão para o Supremo, isso é questão para o Congresso Nacional, de preferência que saia do Congresso Nacional do modelo de emenda à Constituição e entre no processo legislativo de lei complementar ou lei ordinária. A gente precisa se perguntar agora quais são os tributos do futuro. Países desenvolvidos estão discutindo isso agora. Quais são os obsoletos? Né? O que está discutindo os países do futuro? Vamos ou não vamos taxar robôs que ocupam postos de trabalho? Vamos ou não taxar capital intelectual? Propriedade intelectual e capital intelectual. Vamos ou não tornar o fisco mais ágil, né, para que ele possa captar essa economia colaborativa que está passando ao largo dos olhos do Estado. Todo mundo aqui, pelo menos as meninas, eu garanto, faz parte de um grupo de zap-zap de desapego. Vocês já compraram bolsa, sapato, vocês já compraram tudo nesse grupo de desapego. Isso está fora da economia. Vocês imaginam quanto que circula de dinheiro por dia de desapego na cidade de São Paulo? Está fora, está fora. Se a gente tem o blockchain instalado, isso está dentro. Porque a negociação ela termina numa transferência. E essa transferência pode ser tributada. Tá? Então, estão se discutindo tributar quem mais demite por conta da transição da economia da quarta revolução industrial. Vejam dois fatos. A Amazon hoje... Eu juro que eu só falto 2 slides, juro. A Amazon hoje paga 11 vezes menos impostos do que uma livraria tradicional. É comum que uma livraria tradicional esteja fechando uma atrás da outra as portas. Plataformas digitais pagam menos da metade da tributação dos negócios tradicionais. É normal que empresas fechem e empresas virtuais cresçam a cada dia. Enquanto isso, no Congresso Nacional, estamos discutindo uma reforma tributária sangrenta. E qual que é a discussão? Tributar bens de capital quando os bens imateriais são os que crescem no mundo. Tributar as heranças, né? Esse daí talvez seja um tributo que se mantenha mesmo na economia digital. Tributar as heranças. Tributo sobre grandes fortunas. Até hoje ninguém me disse o que é que ela é e eu afirmo para vocês, terminada a reforma, ninguém saberá o que é. Né?
Num país que considera que quem ganha R$ 3.000 é da classe A, né, se preparem, estagiários. Vocês são grandes fortunetos do país, né? Estamos discutindo CPMF. Faz sentido se a gente coloca o blockchain. Essa faz sentido. Estamos discutindo, gente, ICMS, ICS, ISS e IVA. É a grande pérola da nossa reforma. Então, eu agradeço imensamente o convite, mais uma vez, da Lilian, dos colegas do Mackenzie, e eu me coloco à disposição de vocês para os questionamentos. Muito obrigada. Agradecer à professora Ana Carla pela exposição. Também outra exposição que dá ensejo a diversas, acho que cada tópico nos slides dá ensejo a um conjunto de discussões, debates e perguntas profundas. Sem delongas, eu passo a palavra para o professor da nossa casa, nosso querido professor Antônio Cecílio. Gostaria de cumprimentar a mesa, o professor Bechara, professor de graduação do Estrito Senso, membro do Ministério Público, cujo currículo dispensa maiores comentários. A professora Ana Carla, que conheci hoje, mas que já virei seu fã, uma brilhante exposição e muito difícil falar após você. Vou fazer uma reclamação. O professor Alessandro, colega do meu departamento, o Departamento de Direito Público, senhor de uma cultura jurídica, e professor Eduardo, a quem faço uma saudação especial, meu grande amigo há mais de 20 anos, grande professor. E o tema que me coube pela organizadora do evento, a professora Lilian Pires, a quem eu cumprimento pela organização e pelo brilhante evento realizado, foi a contratação de startups. E eu tenho aí algumas considerações a este respeito. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Coloquei aqui algumas questões introdutórias. E a questão introdutória principal é o que é uma startup, porque, de repente, do dia para a noite, nós começamos a ouvir essa terminologia. O que é startup? Eu tenho uma ideia, e brasileiro tem muita ideia, principalmente no momento econômico que nós estamos vivendo. Então, eu vou abrir uma startup. E eu fui procurar um conceito de startup aí, na literatura, na internet, e eu vi esse conceito de Steve Blank. Startup é uma organização temporária projetada para buscar por um modelo de negócios escalável e repetível que atua no ambiente de extrema incerteza. Bom, de tudo isso daí, o que eu percebi? A startup é algo incerto, né? É algo duvidoso, porque se é num ambiente de extrema incerteza, ela só pode ser algo duvidoso. Mas, de verdade, isso, para o direito, não nos interessa. Não é? Nós precisamos saber a natureza jurídica da startup e como essa startup pode ser contratada pelo poder público. Não é? E há algum tempo atrás eu fui dar uma palestra, eu não me lembro se a palestra foi no Facebook ou se foi no Google, e eu me lembro que quando eu cheguei para dar a palestra, para falar das startups, eu já tive um choque. Primeiro porque a palestra era num lugar fechado, sem nenhuma janela, todo preto, teto, parede e chão. Era uma coisa opressiva. E, mais opressivo ainda, a hora que eu olhei para todos que estavam lá, todos eram muito jovens. O único velho era eu. Vamos dizer o seguinte, que todos, vou ser benevolente comigo, todos tinham menos de 35 anos. E, quando eu comecei a falar, né, imediatamente começaram os comentários sobre a contratação da startup pelo poder público, né? A contratação da empresa pelo poder público é muito complexa.
há tantos obstáculos que muitos empreendedores desistem de criar produtos e serviços para o setor público antes mesmo dele começar. A Lei 866 de 93 atrapalha a contratação. Isso é voz corrente naqueles que militam aí no ramo das startups. E daí eu fiquei pensando em tudo isso, eu falei, bom, se a startup pode ser sinônimo de empreendedorismo, eu acho que está faltando empreendedorismo por parte das startups. Porque como que você pode falar que a legislação atrapalha a contratação? A legislação ela pode ser complexa, a legislação ela precisa ser interpretada, a legislação precisa ser interpretada à luz da atual sociedade. Lógico que, eventualmente, o bloco normativo que nós temos pode não dar conta disto ou daquilo. Agora, dizer que é impossível a contratação, me desculpem, acho que está faltando, então, as startups serem assessoradas por um advogado empreendedor, porque possível é. Então, eu trouxe algumas questões aqui da legislação. As hipóteses legais de contratação de startups. Então, nós temos algumas previstas na Lei 866 de 93 e outras na Lei 10.973 de 04, que fala sobre a questão das inovações tecnológicas e por aí vai. Eu coloquei a legislação aqui só para fazer um comentário acerca delas. Lembrando que, não se assustem, eu não vou ler a legislação. Fiquem tranquilos. A primeira, eu estou colocando aqui o artigo 24 da Lei 866 de 93, que estabelece a possibilidade de dispensa de licitação para a contratação de algumas coisas elencadas no rol exaustivo do artigo 24. Então, eu coloquei ali o inciso 31, o inciso 32 e o inciso 34, que todos, de uma maneira ou de outra, falam de tecnologia, falam de inovação. E é isso, num primeiro momento, que as startups querem se utilizar, acham melhor serem contratados por dispensa de licitação. Claro, eu também acho melhor. Eu adoraria ser contratado pelo poder público por dispensa de licitação. Vocês que estão começando a carreira, estão nos bancos acadêmicos, talvez ainda não tenham estudado direito administrativo, mas quando vocês chegarem lá, vocês vão falar, nossa, eu também gostaria de ser contratado por dispensa de licitação. Só que é o seguinte, gente, dispensa de licitação não é regra. Dispensa de licitação é exceção a esta regra. A regra será sempre a licitação. Em algumas hipóteses, presentes alguns requisitos, a título excepcional, o administrador público deve fazer um juízo de valor daquilo que é melhor para o interesse público. Fazer um procedimento licitatório ou dispensar uma licitação. Declará-la inexigível, na hipótese do artigo 25, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, quando se fala de licitação, principalmente nos dias de hoje, imediatamente vem na cabeça de todo mundo uma palavra, corrupção. Infelizmente é o que acontece. Se licitação hoje, infelizmente, está ligada à palavra corrupção, a dispensa de licitação mais ainda, porque todas as vezes que não existe procedimento licitatório, sempre vai ter alguém falando o seguinte, tem gato nessa história, fulano está levando bola, fulano não sei o quê, contratou o irmão, a tia e o pai. É isso que acontece. Às vezes não é verdade, muitas vezes não é verdade, mas isso é o que se comenta. Então, dispensar a licitação não é a melhor possibilidade, embora seja a mais fácil. Muito bem. Aí eu coloquei aqui a lei de inovação, inovação tecnológica, que traz uma parafernália de possibilidades, Fala da ICT, que é o Instituto
de ciência e tecnologia, que pode ser contratado desde que sem fins lucrativos, enfim, estabelece uma série de coisas, faz remissões à Lei 866 de 93. Né? E vejam que continua. A legislação é enorme, e muitas vezes fazendo aí uma correlação com a 866 de 93. Eu coloco aqui de novo. A regra é a licitação. E daí a grande questão é a seguinte. Como que o poder público vai fazer uma licitação de uma inovação tecnológica? Ora, se é uma inovação, o poder público não sabe direito aquilo que ele quer. Ele está esperando que a iniciativa privada traga uma solução inovando esta questão. Tudo bem? O poder público não sabe direito aquilo que ele quer, mas ele sabe, sim, o problema que ele tem e a possível solução ou as possíveis soluções. Ontem, a secretária adjunta da Secretaria de Inovação e Tecnologia do município de São Paulo, ela falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Ela disse que, dado início aos trabalhos dessa secretaria, que é uma secretaria nova, foi um monte de gente batendo na porta, querendo vender inovação tecnológica. Né? E daí ela fala assim, mas o problema é esse. Não, mas a inovação é isso. Não, mas o problema é esse. Não, mas a inovação não correspondia ao problema que ela tinha. Então, a administração, ela consegue saber o problema e aquilo que, eventualmente, ela precisa. Por que que isso não pode ser o objeto da licitação? Perfeitamente possível. Agora, é claro que, se é uma inovação tecnológica, é possível que chegue em determinado período, quando essa inovação for apresentada, o poder público chega e fala, isso não me serve. E realmente pode acontecer isso. Ah, isto me serve, mas me serve parcialmente. Não é? E o grande problema do administrador é o seguinte, bom, se eu fizer uma licitação, a empresa me apresentar a solução, e aquela solução não for a mais adequada ou não me servir, eu vou pagar? Se eu pagar, vou pagar uma coisa que eu não vou usar? Esse é o grande problema com relação ao Tribunal de Contas e com relação ao Ministério Público. Agora, por que que isto não pode ser o risco da startup? Porque é o que a startup faz. Ela vive de riscos. Ela apresenta inovações tecnológicas e essas inovações serão aceitas ou não. Não é? Então, se na eventualidade dessa inovação não servir para absolutamente nada, não vai se pagar. Não vai se pagar? Não, não vai se pagar. Isso faz parte do risco da startup e deve estar contemplado no edital. Ah, mas como que eu vou verificar se tudo isso vai servir para mim? Ora, o artigo 43, parágrafo 3º da Lei de Licitações, ele estabelece a possibilidade de diligência. Então, vamos fazer uma prova de conceito, vamos demonstrar ao poder público a solução, e isso será avaliado mediante critérios objetivos. Funcionou? Funcionou. Vamos pagar. Isso é uma possibilidade. E eu coloquei aqui a concorrência, né? Mas, claro, dependendo do valor estimado dessa possível inovação tecnológica, poderiam ser outras modalidades, a tomada de preços, o convite. Coloquei a concorrência porque é aquela, até o presente momento, de maior valor. E nós temos ainda uma outra hipótese de modalidade de licitação, que é muito utilizada pelas secretarias de educação, pelas secretarias da cultura, ministérios da cultura, da educação, que é o concurso, né? Porque o concurso, no final das contas, conforme eu coloquei ali, modalidade de licitação entre qualquer interessado para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Vejam, para a escolha de trabalho técnico. Perfeitamente possível você fazer a escolha dessa inovação tecnológica mediante um concurso. Ou seja, a licitação na modalidade de concurso é um meio do poder público dar um incentivo à tecnologia, à ciência, às artes. Portanto,
o concurso também seria uma modalidade viável de se fazer uma licitação promovendo a inovação tecnológica. Tenho notícias que no município de São Paulo algo muito similar foi feito, né? Fizeram toda uma arquitetura jurídica para isso e fizeram uma licitação na modalidade de concurso. E até onde sei, o Tribunal de Contas do município de São Paulo acolheu a conta, né? Então, o que me parece? Ao invés das startups dizerem, olhe, é impossível contratar, de acordo com a 866 de 93, isso é uma lenda, isso é um absurdo. E antes, quando eu estava me preparando para fazer essa palestra, que eu estava dando uma olhada na internet, eu olhei um monte de gente falando sobre startup. E cheguei à seguinte conclusão. Grande parcela das coisas que estão na internet à disposição das startups são, eu vou tentar ser elegante, mas acho que eu não vou conseguir, são coisas burras. Eu nunca vi um festival tão grande de péssimas e erradas informações, não é? É preciso pensar e repensar a coisa, não é? Acho que falta a figura do advogado empreendedor ou que o administrador público, e eu entendo o administrador, principalmente nos dias de hoje, ter uma decisão dentro da administração pública pode levar o administrador a comprometer os seus bens. Então, hoje, o que existe é um grande medo do administrador, principalmente aqueles administradores mais sérios, aqueles administradores que realmente estão para cumprir a vontade da lei e para servir o cidadão. Bem, com isso, eu encerro a minha apresentação afirmando categoricamente: poder público pode e deve contratar novas tecnologias, e ele pode e deve fazer isso através de licitação. As hipóteses do artigo 24 são exceção à regra, e não a regra propriamente dita. Muito obrigado. Agradecendo já as palavras do professor Antônio Cecílio, nosso querido professor aqui da casa. Já passo também a palavra, estou vendo que estamos no caminhar das horas aqui, eu não sei se depois nós vamos abrir para questionamentos, né? Nós abrimos um espaço para questionamento. Então, eu tenho questionamentos para todo mundo na mesa, na verdade, vou deixar abertos os questionamentos para todo mundo poder comentar. Passo a palavra, então, para o professor Fábio Vechara. Em primeiro lugar, fazer um agradecimento especial para Lilian, querida, pela generosidade do convite. Eu me sinto aqui um outsider, né? Pela minha toda a jornada de formação, mas, enfim, é riquíssimo, interessantíssimo. Queria te cumprimentar pela iniciativa. Acho que o cardápio que você ofereceu ao longo dessa jornada, desde ontem, traduz a importância, a relevância, a atualidade e a dimensão das pessoas que você trouxe aqui, sem dúvida alguma, refletem principalmente o prestígio de todos vocês aí que estiveram à frente da organização do evento. Faço um registro aqui também carinhoso ao meu querido amigo Antônio Cecílio, professor querido dessa casa, de todos nós, professor Eduardo, professor Alessandro, professora Ana Carla. Eu, como professor Cecílio, me somo aos novos fãs, não é? E aqui eu vou tentar, de alguma forma, também contribuir com algumas reflexões, algumas visões, tentando, de certa forma, dialogar com tudo que foi dito aqui, de alguma maneira, né? Eu me lembrei de à medida que eu ouvi a professora Ana Carla falando, né, a respeito de governo analógico, eu estou no setor público há mais de 20 anos, eu diria que no setor público um bom sinônimo para governo analógico é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer sempre assim, né? E é muito verdade isso, né? O sujeito está acostumado a todo dia fazer daquilo, chega alguém querendo fazer alguma coisa diferente, aquilo cria um pavor momentâneo em todo mundo e ninguém quer aceitar a ideia ou a possibilidade dele. Então, eu vejo isso como uma primeira provocação, fazendo aqui um trocadilho em cima do que a professora Ana Carla comentou. Um segundo comentário que eu queria fazer, e que eu já ouvi aqui um pouco nas falas que me antecederam, e muito provavelmente ontem, não é?
Os órgãos de controle no Brasil, e isso quando a gente olha na perspectiva do gestor público, que tem medo, muitas vezes, de contratar, ou medo de inovar, isso está muito em função de um modelo de controle que é extremamente burocratizado e cartorizado, não é? O modelo de controle não é um modelo efetivo de accountability no Brasil, não é? Isso, ou seja, o modelo de accountability é um controlador que efetivamente se preocupa em corrigir e orientar o gestor público, e não pura e simplesmente ficar olhando vírgula por vírgula em cima, que é o que acaba acontecendo inevitavelmente em função do modelo atual. Isso é altamente desafiador. Um terceiro ponto que eu queria colocar aqui como uma premissa nessa nossa conversa de hoje, em cima do que o próprio Cecílio comentou aqui agora há pouco, falando das startups, que é extremamente interessante. Existe uma iniciativa, existe uma regulação no âmbito do governo do Estado, por meio de um decreto, que regulamentou os pitches, né? Que são competições que acontecem no Estado, procurando estimular a inovação, exatamente de forma a criar oportunidades e aproximar o jovem, o empreendedor, enfim, de alguma maneira fazer com que isso se transforme em benefício para o próprio cidadão. Uma terceira reflexão que eu queria fazer aqui, ainda em cima dessas minhas premissas introdutórias, não é? Passou da hora do setor público reconhecer a universidade um parceiro estratégico e fundamental na construção e na idealização e na reflexão das suas decisões. Nós não temos uma cultura de aproximação da universidade e seja porque a universidade ela prega para os seus convertidos, seja porque o setor público também só fala com ele próprio. Então, existe uma distância muito grande, e quando, na realidade, essa conexão ela é fundamental, porque a universidade ela tem um potencial enorme de fazer com que o gestor público erre menos, correto? E o próprio gestor público dá sentido para a pesquisa. Hoje, o pesquisador do Brasil, principalmente, ele está preocupado em publicar o artigo dele na revista Qualis A, com indexador tal, não estou dizendo que não seja importante, é relevante, necessário, mas a pesquisa acaba parando aí. Ela não rompe essa fronteira, não é? E esse desafio de o tempo inteiro fazer com que a universidade dialogue com a realidade do setor público e do setor privado, e usando uma experiência que é extremamente frequente na área de defesa, não é? A defesa trabalha com um conceito de triple hélice, né? Que envolve o setor público, o setor privado, o setor público e a indústria. A indústria trabalhando em conexão com o setor público e a universidade, num processo absolutamente, um ciclo virtuoso que se retroalimenta o tempo inteiro, trazendo insumos que são relevantes para exatamente estimular a inovação e fazer com que o Estado, o setor público, possa reduzir o seu tempo de resposta. A outra reflexão, quando a gente está falando em cidades inteligentes e inovação, que é o mesmo desafio da pesquisa, que é o seguinte: é tudo muito lindo e maravilhoso quando a gente pensa numa tecnologia, é tudo muito lindo e maravilhoso quando a gente assiste uma ideia brilhante. Agora, o grande problema, invariavelmente, acaba sendo qual pergunta que você quer responder. E as pessoas não necessariamente sabem qual é o problema que elas querem resolver. E quando elas não sabem exatamente qual é o problema que elas querem resolver, tudo acaba flutuando e muitas das iniciativas acabam ficando no meio do caminho. A pergunta, a definição do problema, assim, quando eu quero pesquisar, a definição do problema talvez seja a parte mais complexa, porque é o que vai dar toda a linha de orientação do teu esforço a partir dali, não é? É a mesma lógica dentro do setor público, das políticas públicas, não é? Da inovação no setor público. Os pitches ou os hackathons, que cada vez mais aí ganham fama e espaço dentro do setor público, eles trabalham em cima de desafios, né? Qual que é o desafio? Que, no fundo, é o seguinte: qual é a resposta que você quer responder de alguma maneira? A quarta reflexão que eu queria colocar, muito em cima do que foi dito aqui, que são exigências contemporâneas e que, de certa forma, a tecnologia ela vai ajudar a escalar tudo isso daí, que é transparência, controle, rastreabilidade, acesso e algo muito responsivo, não é? A barreira da transparência, a gente ainda está num processo muito, eu não vou dizer incipiente, porque a lei de acesso à informação ela foi um divisor de águas nesse contexto, não é? Definitivamente, a gente hoje convive com um processo de muitos dados, não é? A gente tem tecnologia disponível hoje, esse definitivamente não é um problema que já foi no passado. Hoje você tem os softwares não proprietários crescendo ou sendo disponibilizados numa velocidade extremamente significativa, e isso vai criando, evidentemente, vai trazendo outras oportunidades.
Mas a grande questão que se coloca, e aí a gente pode pensar isso na dimensão que for, não é? Quando a gente pensa em tecnologia aplicada e o recurso à ciência de dados sobre essa grande massa de informações, no final das contas, e aqui eu vou me valer de uma frase utilizada pela professora Ana Carla, o que eu vou fazer com tudo isso no final dessa história? Como é que eu construo a governança sobre isso daí? E a resposta sobre governança, nós do direito temos um problema muito sério, porque nós imaginamos que a governança ela se resume ao marco regulatório. O marco regulatório é um pedaço, e eu diria que dos pedaços é o menos complexo. Porque o maior desafio nessa história toda é eu conseguir identificar e construir um processo que seja adequado para eu monitorar, para eu poder avaliar, para eu poder corrigir e para, eventualmente, eu poder de alguma forma, intervir. Quando eu projeto, aí entrando nas aplicações práticas, e aqui eu queria trazer um pouco, saindo de uma abordagem um pouco mais genérica, e entrando no capítulo da segurança pública propriamente dita, não é? No capítulo da segurança, o ciclo da segurança compreende o uso da inteligência artificial, e aqui eu vou me utilizar da inteligência artificial como guarda-chuva para me referir às diferentes aplicações de machine learning, deep learning, que são toda a jornada que, de alguma forma, a inteligência artificial ela vem contribuindo e vem, de alguma forma, cada vez mais dialogando com o contexto das investigações. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando você pega, por exemplo, uma investigação que envolve lavagem de dinheiro, a identificação de uma operação financeira atípica, ela é produto de ciência de dados. É um conjunto de 78 algoritmos que identificam de forma automatizada o que é uma operação financeira de risco, para apontar um eventual indício de crime de lavagem de dinheiro, de movimentação financeira atípica. Então, essa linguagem hoje, tudo bem, ela ganhou mais notoriedade, mas ela está mais presente do que a gente pode imaginar. E no ciclo da segurança, ela vai desde a prevenção e controle do crime até o ciclo final dessa história, que é o cumprimento efetivo da pena. E a aplicação disso tudo vai trazer inúmeros cenários possíveis e imagináveis. Seja quando eu vou conseguir, de alguma forma, utilizando aplicações que me permitem identificar manchas criminais para saber aonde isso está acontecendo mais, para eu poder, de alguma forma, responder melhor para que, em cima daquilo, aquela rua não aconteça mais uma incidência, seja quando eu me utilizo dessas novas tecnologias para aprimorar a minha capacidade de investigação. Então, vou comentar com vocês aqui um exemplo que eu acho que ajuda a ilustrar bastante, olhando para o tema compras públicas. Não é? Um dos grandes problemas em relação às compras públicas é que o Estado, quando vai controlar, ele sempre chega depois. O problema já aconteceu lá para trás. E a capacidade de recuperação daquilo que foi desviado efetivamente segundo o dado do Banco Mundial, não chega a 5%. Segundo dados do Banco Mundial, em parceria com as Nações Unidas, num relatório chamado How Few and Far, numa iniciativa chamada Stolen Asset Recovery Initiative, que envolve os dois órgãos. A cada 40 bilhões de países da OCDE que são desviados de corrupção, só 5% efetivamente são recuperados. Ou seja, existe um grande incentivo em função dessa incapacidade de você responder para o problema, para você conseguir efetivamente desenhar um modelo de governança sobre o assunto que seja minimamente razoável. Hoje existem uma série de iniciativas, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, que criou uma ferramenta chamada LabContas, que desenvolveu uma matriz de risco que permite identificar em cima de editais, desde a publicação do edital, qual cláusula, eventualmente, é recorrente que pode, por exemplo, sugerir um direcionamento de uma contratação. Esse tipo de informação é gerada por esse tipo de consumo de tecnologia aplicada a partir da ciência de dados, na elaboração de algoritmos que vão trazendo um referencial que ajuda a identificar padrões de comportamento, padrões de fraude. Se eu olhar para a segurança pública, o grande desafio da segurança pública, do ponto de vista da aplicação da ciência de dados, em que a tecnologia é ferramenta, ela não é o meio, ela não é o fim. A tecnologia ela escala a ciência de dados. A tecnologia ela ajuda a ganhar escala. Ela não é a razão de ser disso tudo. A inteligência por trás disso é a ciência de dados, não é a tecnologia. E aí nós estamos falando hoje de um profissional
cujo perfil é ainda muito raro no Brasil. E, invariavelmente, as pessoas que são formadas, por exemplo, na USP de São Carlos, são cooptadas imediatamente pelas instituições financeiras. Os robozinhos que são criados aí pelos bancos, pelas diferentes instituições financeiras, sempre vai ter um profissional de ciência de dados, não de tecnologia, que vai estar por trás daquilo ali. Então, esse profissional hoje ele é uma joia rara hoje, hiper demandada e hiper importante dentro desse processo. Na segurança pública, o grande desafio é você conseguir combinar, de alguma forma, até porque se trata de um problema complexo, não é? É conseguir combinar os dados da violência, os dados da ocorrência criminal, com as possíveis causas. E essas possíveis causas estão diretamente relacionadas com as outras políticas públicas. Com educação, eu quero saber o quanto que evasão escolar tem a ver eventualmente, com aumento de violência. Eu quero saber se falta de iluminação pública ou qualquer problema de zeladoria tem relação com violência. Eu quero saber, por exemplo, se a falta de transporte público, não é, dentro de um determinado lugar, ou o excesso de transporte público, o quanto que isso impacta. Então, essa conexão, hoje, ela está sendo... Existe uma iniciativa extremamente importante nisso que eu estou me referindo aqui para vocês, que é liderada por um professor da USP de São Carlos, que é o Luiz Gustavo Nonato, professor titular do Instituto de Matemática e Ciência da Computação da USP de São Carlos, que lidera uma iniciativa que procura correlacionar os dados da criminalidade com os dados de mobilidade urbana, com os serviços de mobilidade urbana, exatamente para poder verificar qual é a relação que existe entre causa e efeito e permitir que o Estado haja de forma compartilhada e colaborativa sobre as causas e não só sobre os efeitos. Porque, invariavelmente, quando isso acontece, o fato de você, o tempo inteiro, atuar única e exclusivamente nas consequências, nos efeitos, aquela sensação de enxugar de gelo, de que nada mudou e que tudo continua da mesma forma, é extremamente grande e a sensação de impotência ainda maior por parte do próprio gestor nessa conexão. Não é? Mas tão importante quanto enxergar a relevância que todo esse processo de inovação, por meio da tecnologia e da própria ciência de dados, que vai mudando, impactando totalmente esse reposicionamento da postura que o próprio Estado tem que ter em relação às suas estratégias de enfrentamento e resposta para o problema, é entender que esse processo, ele necessariamente é um processo colaborativo. Processo colaborativo na tomada de decisão. Quando eu falei aqui agora há pouco que o Estado está acostumado a só falar para os seus catequizados, que a universidade também fala para os seus catequizados, para os seus convertidos, e que esse povo todo tem que se encontrar. Hoje eu me sinto muito feliz de poder estar aqui, não é? Porque eu estou tendo a oportunidade de ouvir administrativistas, uma especialista em direito financeiro, isso joga nós temos muito mais de conexão do que a gente imagina. E a gente acaba vivendo por cultura, não é julgar, de ter a gente existe ainda esse enviesamento, não é, de clusters, não é, que precisam ser quebrados. O projeto da Universidade de Internacionalização, o PRINTCAPS, que a universidade foi uma das contempladas, não é, quebrou essa barreira. E foi incrível o resultado disso, de ver diversos programas de pós-graduação trabalhando em cima de um mesmo projeto. Aquilo que nas primeiras reuniões todo mundo não se encontrava, né? A partir da terceira ou quarta, não tem erro. A gente começa a se notar muito mais pelas semelhanças do que pelas diferenças. E uma coisa que me parece extremamente vital nesse contexto, pessoal, e aqui fica uma reflexão final e que me parece extremamente relevante desse processo, quando a gente está pensando na governança sobre tudo isso daí, ela se desdobra basicamente em dois grandes campos. Eu tenho um olhar, claro, muito acurado do ponto de vista do desenho normativo que isso gera, e aí tem todo esse contexto regulatório que é fundamental, mas existe um outro lado, que é do ponto de vista do desenho institucional, que ele é tão relevante ou mais relevante ainda. E no desenho institucional, quando a gente bate uma fotografia, eu posso pensar isso no que eu quiser. Eu posso pensar isso em segurança pública, eu posso pensar isso em educação, em saúde, em transporte. Não existe solução simples para problema complexo. Quem apresentar solução simples para problema complexo tem uma única certeza: está errado. E ninguém tem nesse processo de tomada de decisão o controle total do processo.
O Estado não tem, o município não tem, mas eu enxergo dentro dessa multifacetariedade, e o desenho institucional brasileiro ele é altamente desafiador, seja em função do regime federativo, União, Estados e municípios. Seja do ponto de vista da fragmentação que existe na distribuição de competências, órgãos que são concorrentes, órgãos que por vezes se sobrepõem, órgãos que não dialogam. E isso ainda é um grande limbo, que ainda não foi superada a capacidade de articulação e coordenação, não é? Que, de certa forma, ajudam a ilustrar, talvez, hoje, o grande problema ainda de mindset das instituições, que é reconhecer nisso um valor. E de não ver esse tipo de aproximação como perda de poder ou perda de espaço, mas sim como uma oportunidade de fazer com que a tua tomada de decisão ela seja muito mais efetiva. Hoje, a tomada de decisão ela é autocentrada nos órgãos. E não existe autocentralidade em qualquer política pública que seja. Eu sempre vou depender do outro. Eu sempre tenho que combinar com os russos. Se eu não trouxer os russos para jogar o jogo comigo, esqueça. Não adianta eu chegar com o prato pronto. Então, essa lógica, o discurso da participação, ele é extremamente da participação, da integração, da cooperação, ele é lindo e maravilhoso, não é? O grande drama aqui é comportamental, é as pessoas aceitarem ouvir, começar daí. E não por simplesmente ditar regra o tempo inteiro em relação a isso. Isso é perfeitamente possível. E eu queria dizer, só dar um testemunho aqui para vocês, eu trabalhei na Copa do Mundo de 2014, eu coordenei as operações de inteligência da Copa do Mundo aqui em São Paulo, de segurança pública. Eu trabalhei com 46 órgãos diferentes durante 2 meses. Funciona. Funciona trabalhar assim. Existe uma memória acumulada, ainda não explorada no país, em relação a experiências bem-sucedidas, que funcionam. E isso é perfeitamente replicável para contratação de startups, para educação, para saúde, mobilidade pública, o que vocês imaginarem. Existe ainda um processo de acreditação de que esse modelo ele é, de fato, adequado e responsivo para os problemas. E eu diria mais, o discurso que eu prego aqui não é nem mais o discurso da eficiência do Estado, é da sobrevivência, porque os recursos são finitos. A professora Ana Carla aqui mencionou a questão do colapso orçamentário. O colapso orçamentário desafia a criatividade do gestor público. Hoje, o dinheiro sai do mesmo buraco e todo mundo gasta com as mesmas coisas para o mesmo fim e sem que um converse com o outro. Para que eu vou gastar, fazer um investimento em infraestrutura tecnológica se um outro parceiro já faz? A gente participou recentemente, o Ministério Público de São Paulo participou recentemente de um edital do CFDD, que é o Fundo Nacional de Defesa dos Interesses Difusos, em que a gente apresentou um projeto em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. Romper isso foi o grande desafio. E qual é a proposta? Primeiro, a construção de uma base de dados, um ambiente, uma plataforma compartilhada de dados, web serve entre as duas instituições. E o segundo ponto disso, uma unidade avançada integrada entre as duas instituições, para que todo o processamento disso que nós estamos conversando aqui caia numa mesa em que todo mundo que, de alguma forma, se conecta com aquele achado, possa tomar decisão. Para o seu quadrado, eu não quero tomar nada do Tribunal de Contas, eu não quero tomar nada meu, eu não quero tomar nada da Secretaria de Transporte, eu não quero o seu Estado, eu não quero o seu município. Mas se esse jogo ele não estiver minimamente bem articulado, eu só vou acirrar a tensão, o distanciamento, e lá na frente, quando explode, é um pega lá para cá, todo mundo correndo atrás de tudo, e aí eu corro seriamente um risco de criminalizar tudo também. Tudo vira... Conversei outro dia com o Eduardo a respeito disso. No final dessa história, todo mundo vira corrupto, todo mundo vira ímprobo. E aí, para você provar no final dessa história que o urubu não é gato, é uma vida que já foi estragada, é uma reputação aí que já foi manchada. Obrigado pela atenção de vocês e ainda mais uma vez parabéns. Agradecer ao professor Bechara pela explanação. Nós temos pouco tempo, a professora Lilian já mandou até aqui a notícia de que nós temos de 5 minutos, aí, mais ou menos. Eu vou tomar a liberdade, então, de fazer só um comentário, eu não sei, eu acho que não vai dar tempo para abrir para perguntas, né? Fazer um comentário breve. Isso tem a ver... logicamente, com um agradecimento especial à professora Lilian pelo convite para estar aqui hoje, porque
O tema, meus alunos sabem, minhas alunas também sabem, que o tema da cidade, para mim, é um tema caro. Eu tive minha primeira, logo após que eu acabei aqui a Faculdade de Direito do Mackenzie, em 2004, em 2005, 2006, eu participo de uma jornada de luta por moradia, que eu me lembro que aconteceu aqui na Barra Funda, na época era na Uninove. Eu já tinha um contato muito forte com o movimento de moradia ao longo da Faculdade de Direito, e aí comecei a entender uma espécie de lógica da cidade, lógica especulativa da cidade, lógica segregatória da cidade, e desde então, praticamente, esse tema ficou na minha cabeça por diversas questões, por questões de ordem pessoal, também, até porque eu moro na cidade, vivencio a cidade, tenho uma origem na periferia de São Paulo, o que me deu um ensejo a pensar a cidade como um locus de problema a ser resolvido e indagações de caráter científico, de pesquisa, não só jurídica, como também sociológica, política, econômica, financeira. Acho que todos os aspectos que surgiram aqui na mesa, com todos os expositores, de alguma forma, têm sido foco das minhas preocupações de maneira geral. E pego somente um único ponto aqui, que eu acho que é um ponto que me chama muita atenção, que é a cidade que nós temos e a cidade que nós queremos, de alguma forma, e que se vincula a isso que o professor Eduardo falou, que já existe, de alguma forma, uma dinâmica na cidade que dinamiza na direção de tecnologias, né? E eu costumo falar, né, quando a gente pensa, quando eu falo para meus alunos da questão da cidade, do direito administrativo e do direito público de maneira geral, eu costumo retomar, né, eu sempre pergunto para eles, né, aonde estava o Mackenzie, né, essa é uma pergunta clássica minha, né, onde estava o Mackenzie no início do século e onde está o Mackenzie hoje, e tem um direcionamento, um movimento do Colégio Mackenzie e da universidade aqui para essa região que a gente está hoje, e eu pergunto, que local é esse onde nós estamos, em Higienópolis, né, como surgiu Higienópolis de alguma forma, o que é esse casarão aí na frente, chamado Casarão da Dona Veridiana, né? Quem foi Dona Veridiana? E aí recupero a história do Antônio Prado, que era o pai da Veridiana, né? Que foi prefeito de São Paulo na virada do século, e aqui era todo o terreno que foi loteado pela família Prado, que tem, né, professor da Universidade de São Paulo, que foi perseguido pela ditadura militar, o Caio Prado, e Martinico Prado, as ruas aqui de baixo. E aí eu retomo a questão da cidade, que foi construída por grupos de pessoas na virada do século e que tem um sentido para aquelas pessoas que construíram a cidade. Mas foi uma cidade construída com alguns elementos. O primeiro elemento é um elemento de não participação das pessoas. Ou seja, quando a gente vê que, por exemplo, a segunda linha de bonde, que tem a ver com tecnologia, de aperfeiçoamento da cidade, melhoria da cidade de maneira geral, a segunda linha de bonde de São Paulo foi introduzida na frente do Mackenzie, né, e, literalmente, numa junção entre interesses privados, que era o loteamento desses terrenos todos aqui, para a valorização desses terrenos, o próprio prefeito, ou seja, o poder político determinando, onde o seu próprio interesse econômico particular, ou seja, política e interesse particular andando junto, determinando como será construída a cidade, sem participação das pessoas. Isso significa uma cidade construída de cima para baixo, de maneira geral, uma cidade sem participação das pessoas, e aí a professora Carla, acho que falou muito bem no começo da explanação dela, como é que eu consigo decidir uma cidade de cima para baixo, mesmo que seja, juntando técnicos, tecnocracia, burocracia, determinando que tipo de cidade nós queremos. Normalmente, isso acaba, embora hoje há uma separação muito mais clara entre economia e política, interesses econômicos privados e política na esfera do Estado, basicamente no início do século isso não existia, por isso que o bonde pôde, né, você pôde alocar praticamente todo o recurso público que era necessário na periferia, você aloca numa única região, fazendo loteamento e casarões, né? Mas quando a gente se pergunta como é que a gente faz, né, para fazer com que as pessoas participem desse processo de alguma forma e que não seja uma coisa simplesmente tecnocrática, porque esse elemento tecnocrático que me parece que está vigente ainda hoje, faz com que surja, e eu vivenciei muito isso em Brasília, principalmente, faz com que surja um mercado de smart cities, né? As pessoas começam a produzir coisas para modelar licitações e contratos, e eles oferecem tudo o que você quer. O problema é, quem está dizendo que nós queremos isso? Quem está dizendo que nós queremos isso? 2, normalmente essas empresas,
entram alocadas com outras empresas que financiam partidos políticos, etc. E acabam tendo determinação no tipo de política pública que será alocada. Então, quando a gente foca demais na tecnocracia, nas universidades, na esfera da autoridade pública, a gente cria um balcão de negócios onde boa parte das empresas de alta tecnologia, com capacidade tecnológica, chegam com os produtos pré-fabricados. A questão é, por que nós queremos isso? E, uma última lembrança, para cada solução, um novo problema. Né? Quem fala isso é um autor muito conhecido no Brasil e no mundo, chamado Milton Santos. Para cada problema, para cada solução oferecida, um novo problema. Na verdade, nós estamos escolhendo que tipo de problemas nós queremos ter e que tipo de custos nós queremos ter. Então, se nós vamos escolher, por exemplo, se a velocidade numa via marginal Tietê ou Pinheiros é 200 km por hora ou 10 km por hora, nós estamos decidindo simplesmente se nós vamos limitar a nossa liberdade um pouco mais para ter um custo menor de danos de vida, etc., etc., ou se nós vamos aumentar o custo da saúde pública também, porque é um custo social, né, em relação ao número de acidentes. A gente está tentando fazer um cálculo, só que esse cálculo me parece que deve ser realizado com um debate público, aberto, amplo e restrito entre todas as pessoas e a sociedade, inclusive aqueles que serão atingidos de maneira mais drástica, de maneira geral. Então, basicamente, esse é o meu comentário. Já subi uma placa ali, 1 minuto, sob pena de morte. Né? Professora Lília, agradeço muito a oportunidade, agradeço a todos os colegas aqui, o professor Cecílio, o professor Eduardo, o professor Carla, o professor Bechara, né? E agradeço a presença de todos vocês aqui hoje. Obrigado.